Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, muito boa tarde para você da rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. É com muita alegria, novamente, estamos aqui para conversar com você, bater um papo sobre saúde, sobre espiritualidade. Esse mundo que cada vez mais fica conectado, espiritualidade com saúde, saúde com espiritualidade, que houve uma desconexão aí e que agora o mundo está trazendo de novo essa questão. Então, o nosso programa Saúde Plena, feito por mim e pela doutora Joeli, algumas vezes faço sozinho, às vezes ela faz sozinha, às vezes fazemos juntos. Então, a nossa proposta é falar sobre saúde, mas com o olhar, com a percepção, com o pensamento de a interferência da espiritualidade, ou a espiritualidade presente na nossa vida, é muito importante para que a gente entenda também as questões de saúde. Então, a saúde plena engloba 4 níveis. Anote aí, 4 níveis. Mas como é que é essa coisa de 4 níveis? Ou 4 universos. Que a gente pode dizer que temos o universo físico, orgânico, o universo emocional, o universo mental, do mundo das ideias, e o universo espiritual. E que sabemos que nós somos espíritos tendo uma experiência na Terra. Né? Então, não é que nós somos terrenos e com experiências espirituais. Não, nós somos espíritos com experiência na Terra. Nessa experiência, quando o espírito vem para cá, encarna, entra no corpo físico, porque somente no corpo físico é que a gente vai conseguir passar por certas experiências que vão fazer com que a gente progrida, que a gente cresça. Então, é como se nós precisássemos estar na matéria para desenvolver algumas questões de inteligência orgânica, emocional, mental e também espiritual. 4 universos, 4 inteligências. Algumas vezes as pessoas estão, por exemplo, fazendo um concurso público. E elas falam, mas eu estou estudando 18 horas por dia. Eu falo, não vai entrar. Como assim, Rubens? Eu estou estudando bastante. Não. Então, a gente precisa estar atento aos 4 níveis, aos 4 universos. Então, imagine aquela competição da Olimpíada, onde nós temos 4 competidores, né, para que eles troquem o bastão. Se 2 são super potentes, estão muito bem, e 2 estão machucados, essa equipe não vai ganhar nada. Então, lembre-se, para que a gente ganhe a corrida da vida, para que a gente melhore a questão de saúde, de prosperidade, de relacionamento, para que a gente cresça, a gente precisa sempre olhar nos 4 universos. O físico, o mental, o emocional, o espiritual. Então, eu vou fazer o concurso, estudo bastante, o mental, mas resolvo questões de emoção, traumas emocionais, bloqueios emocionais que muitas vezes não me deixam fazer uma prova adequada. Padrões de crenças mentais também, ou de ideias que estão me atrapalhando. E também bloqueios espirituais. Então, digamos, eu vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo como funciona quando você faz um pensamento neste nível. Primeiro, eu vou fazer um raciocínio para que você entenda as questões emocionais e mentais, interferindo, por exemplo, numa busca de prosperidade, numa busca de trazer um crescimento. Então, talvez você está chegando hoje, talvez você não me conheça, meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, está aí, eu sou médico, eu tenho 42 anos de formado, há 32 anos eu estou na seara do estudo da espiritualidade, ligado à medicina, ligado à saúde. Então, a minha proposta é uma medicina do estilo de vida. O que é isso aí? Tem que mudar o estilo de vida. Algumas pessoas, quando passam por nós aqui, a gente vai dar só suplemento, e o suplemento, às vezes, melhora a depressão. Ou, quando a gente equilibra os hormônios, a pessoa sai de uma fadiga, de uma depressão. Então, a gente precisa olhar sempre os vários aspectos. É muito mais comum, muitas vezes, uma pessoa que me procura com ansiedade, com depressão, ou mesmo com distúrbio mental, que além dos tratamentos que eu faço, que eu oriento, eu encaminho para o tratamento espiritual. É muito comum.
E, é claro, as pessoas vão buscar a sua afinidade. Então, às vezes, nós espíritas encaminhamos para os centros espíritas, mas, às vezes, um irmão evangélico encaminha para um pastor, para conversar com esse pastor que tem uma visão, muitas vezes, transcendente. É importante a gente olhar cada vez mais que existe essa intercorrelação e que a gente precisa ter essa visão. Graças a Deus, cada vez mais profissionais de saúde estão buscando a inteligência espiritual, né? Tem inteligência física, intelectual, a emocional e a inteligência espiritual. O pensamento no aspecto vibracional ajuda muito. Então, digamos, uma moça me procurou porque ela se preparou muito para um concurso onde ela ia ser uma promotora de justiça, né? E ela fez, então, uma prova para ir para uma cidade do interior do estado, aqui perto do estado de São Paulo. E ela disse que se preparou, estava tudo bem, foi fazer a prova e passou muito mal no dia da prova. Ela teve desarranjo intestinal, ficou desidratada, fez uma prova horrível e não passou. E aí eu perguntei coisas básicas para ela, né? Como se ela não tivesse tido um raciocínio a respeito daquilo. Então é importante saber a história. Então, uma moça jovem, advogada, muito competente, recentemente separada há 2 anos do marido, com 2 crianças, com 2 meninas. 2 meninas, uma de 6 anos, outra de 7, 8 anos. E aí eu perguntei para ela, tá, você fez uma prova para ir numa cidade do interior de um estado aqui próximo de São Paulo, tá? Então, vamos fazer um exercício de futurologia, que eu te convido a fazer, um exercício de futurologia. Como assim, Rubens, isso? Eu quero que você imagine que você passou na prova. Passou, estudei, passou na prova. Tá bom. E aí vai ter, claro, ela foi concursada, ela vai ter direito de assumir o cargo de promotora de justiça, um cargo muito importante. Mas ela vai ser a única promotora de saúde, de justiça, nessa cidade do interior, de um estado. Tudo bem. Então eu perguntei para ela, tá, você vai precisar se mudar para lá? Vou. Você vai com as 2 filhas? Vou com minhas filhas, é óbvio que eu vou. Tá. Hoje, ela tem um trabalho como advogada e as filhas delas têm todo um suporte familiar do quê? Do pai, que visita, que pega, que ajuda, da mãe e dos pais dela, que dão suporte, que ficam com as filhas quando não estão na escola e tal. Falei, tá, como você vai fazer isso lá, nessa cidade do interior, sozinha? Porque teus pais não vão, teu ex-marido não vai. Eu vou arrumar empregado. Tudo bem. Então, você, promotora de justiça, vai chegar lá, vai arrumar alguém, uma empregada, uma babá, que vai ficar com você. Tudo bem. Mas você é promotora de justiça. Então, veja bem, você vai acabar entrando em situações de julgamento das pessoas da cidade. Quando é que você vai ter certeza absoluta que, por exemplo, uma babá não pode ser, entre aspas, acionada ou, de alguma forma, assediada por alguém que você vai julgar, que você vai acusar. E as suas filhas estão, então, sob o cuidado de uma babá, enquanto você está acusando alguém de um provável crime, que esse pessoal sabe onde você mora e sabe quem está cuidando das tuas filhas. Aí ela começou a regalar os olhos, porque eu estou falando uma coisa óbvia. Você vai para um lugar onde você não sabe como é que são as pessoas. Então, e de repente, e se você começar a ter algum tipo também de ameaça às suas filhas, como é que você vai ficar? Falou, pelo amor de Deus, então. Então, o inconsciente dela, presta atenção, o inconsciente, o subconsciente dela, já tinha visto tudo isso. Rubens, o nosso inconsciente, o nosso espírito, vamos dizer assim, o inconsciente está ligado ao espírito. Então, o espírito dela já tinha percebido isso aí, já tinha feito um exercício de futurologia e já tinha mais ou menos percebido isso aí. E o que o espírito dela, posso dizer, o inconsciente dela pode ter feito? Uma coisa que muitas vezes você chama de boicote. Eu falo, boicote tem uma percepção negativa, né?
eu vou estou me boicotando. Eu pergunto, isso é boicote? Alguém aí dentro de você que consegue perceber um problema no futuro que vai te trazer um problema gravíssimo, ele pode, no nome de boicote, ele pode trazer alguma situação para que você não consiga passar essa prova. Então, eu fico imaginando como se nós tivéssemos uma subpersonalidade que fala, eu vou passar nessa prova, eu vou perder tudo que eu tenho isso aí, com todo esse problema? Não. Então, a subpersonalidade pode provocar uma diarreia? Pode. Pode. Pode provocar uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, que é como o nosso inconsciente muitas vezes age, para que você tenha uma dificuldade, entre aspas, de não conseguir ter uma boa, digamos assim, um bom resultado, uma boa situação naquilo para justamente não ter o risco de você passar e ter todo esse problema. Então, nós vivemos em vários universos. Esses universos precisam ser entendidos e aprendidos. Então, quando a gente tem uma situação, a gente precisa olhar o quanto essa situação está trazendo alguma coisa de dificuldade que a gente não entende. Outra coisa que eu quero falar do multiversos. Então, os multiversos, eu estou falando 4 níveis: o físico, mental, emocional e espiritual. Eu quero te dizer também que pode existir um multiverso de vivências anteriores. Então, vamos lá. Existem algumas terapias que podem ser feitas dentro de centros espíritas, que muitas vezes, no trabalho entre aspas, da desobsessão ou da auxílio-fraternidade, como a gente fala, que identifica fatores de comprometimento espiritual de outra existência. Então, é como se as vidas anteriores, vivências anteriores, poderiam estar, digamos, no paralelo. Quer dizer, junto com a minha vida atual, eu posso ter uma experiência de uma vivência anterior, um registro de uma vivência anterior, que está, digamos assim, caminhando no mesmo período, no mesmo tempo, na mesma proporção. Como funciona isso? Então, eu vou trazer para vocês uma história também muito importante. Uma vez, uma moça me procurou, porque ela era jovem, recém-casada, queria ter filhos, e ela buscou, então, uma avaliação ginecológica para saber se estava tudo bem. Ao fazer um ultrassom, foi identificado uma espécie de uma mancha, assim, no útero dela, que precisava ser mais investigado, com o risco de ser um tumor. Se ela tivesse um tumor no útero, ela ia ter que tirar o útero, não ia conseguir engravidar. Mas ela nunca sentia nada. Isso começou depois que ela casou e que ela começou a ter a ideia de ter filhos. Então, veja, ela casou, estava tudo bem, nunca tinha nada, fazia exame. Ela casou e começou a ter essa vontade de ter filhos. Ela começou a ter a ideia de ter filhos. Isto acionou um registro, então a gente chama isso de gatilho. Acionou um gatilho onde acionou dentro dela uma vivência anterior. Rubens, como é que eu vou saber a vivência anterior? Faz regressão, não faz regressão? Tudo bem. Hoje em dia, a gente sabe que isso pode ser percebido. Os espíritos já disseram para Kardec, nós temos um véu que nos impede de lembrar fatos anteriores. Mas, em alguns momentos, pode-se abrir um pequeno véu, desse véu, uma pequena fração, para observar um fato isolado, uma situação isolada, que pode trazer uma percepção para a gente, onde a gente vai poder ter algo interessante que vai ser útil para a nossa vivência atual. Então, no caso dela, por um trabalho que foi feito, identificou onde, numa vivência anterior, ela tinha sido uma mulher
com um desregramento sexual. Tinha sido uma prostituta. E para que, na vida da prostituição, para que ela, quando ela engravidava, naquela época não tinha digamos, os anticoncepcionais, para que ela pudesse, então, ela engravidava, ela promovia abortos. Então, ela teve vários abortos. Mas ela resolveu aquilo e veio com uma nova oportunidade. Esta nova oportunidade, tudo bem. Só que a questão é que, em um dos abortos dessa vivência anterior, ela acabou morrendo. Claro, os abortos eram feitos de maneira muito ruim, né, digamos assim. Como todos os abortos precisam ser muito observados. Só tem uma condição que a doutrina espírita aceita o aborto. Presta atenção. Só tem uma condição que a doutrina espírita aceita o aborto. Quando tem risco de vida da mulher. Então, ela está grávida e vai ter um problema de coração, vai morrer, aí pode ser feito o aborto. Porque ela pode melhorar e depois ela pode engravidar de novo. É a única condição. Eu sei que hoje existem muitas discussões em relação, por exemplo, ao aborto por uma violência sexual, por um estupro, onde fica se brigando, que a mulher teria direitos, etc. E tal. E aí eu vou lembrar, se você quiser, você pode acessar, você pode buscar um livro psicografado pelo nosso grande amigo Dr. Reinaldo Leite, na época, faz mais de 20 anos, onde ele recebeu espiritualmente uma mulher que já estava desencarnada, um espírito, que quis contar a história dela. A história dela foi uma história que foi muito emocionante no livro. Eu, infelizmente, não lembro agora, mas se você quiser acessar, você põe o Dr. Reinaldo Leite aí, o Arautos, você pode acessar, talvez esse livro ainda esteja acessível. Onde essa entidade quis contar a história dela. Então, era uma senhora que contava assim, que ela era uma pessoa de recursos muito baixos, vivia numa situação muito difícil, insalubre, tinha que trabalhar, acordava de madrugada, e um desses momentos que ela tinha que acordar para ir trabalhar de madrugada, como faxineira, essas coisas todas, ela foi abordada por uma pessoa que a violentou, e ela acabou, então, engravidando desse aborto. E isso trouxe um transtorno, a gente não tem ideia, trouxe um transtorno. E ela não se conformava de já o fato terrível da violência sexual, ainda engravidar. Então, ela teve uma dificuldade muito grande, mas ela não teve, não conseguiu, não teve a questão de abortar. E acabou tendo que, percebe? Tendo que levar adiante essa gravidez. Não conseguiu abortar, etc. e tal. E aí, veja, isso é um trauma violento. Mas, quando nasce o bebezinho tem todo aquele amor, aquele carinho. Bom, eu sei que isso, ela vai contando a amargura que ela passou, o sofrimento que ela passou, o nojo que ela passou de uma gravidez dessa situação. Ela contando isso. Só que o que acontece? Acabou nascendo e ela acabou, claro, o bebezinho, ela acabou, claro, a gente acaba amando, né? Então, esse amor pelo bebezinho, ela acabou tendo. E ela ficava no conflito dela. Só que essa criança foi crescendo e foi se tornando uma criança excepcionalmente amorosa, uma criança muito inteligente, muito estudiosa. E ele foi um menino, foi crescendo e foi se tornando uma pessoa com muita determinação, um espírito mesmo de luz, que acabou, com dificuldades, virando médico. E, como médico, ele deu apoio para ela. Foi um apoio. A vida dela foi totalmente transformada por esse ser que veio dela, através de uma situação absurda. E ela contava aqui o amor que ele tinha por ela. Eu falo, às vezes vem até uma emoção, não sei se você está entrando em contato com essa emoção, que ela teve, que ele não casou, ele ficou com ela até o final da vida dela, pondo ela, melhorando, porque ele sabia do esforço, porque ela era lavadeira, pagou com muita dificuldade. Todo o amor que ele teve por ela, cuidou dela a vida inteira. E aí ela vem, então, né, depois que ela desencarnou, foi uma dedicação desse espírito exclusivo, que tinha uma ligação muito grande. Então, depois ela descobriu
que esse espírito que veio por essa via absurda, que a gente nem pode imaginar o tipo de sofrimento que ela relata, mas que tinha uma ligação absurda com ela e que veio dessa maneira. Aí você fazer uma pergunta muito difícil, e nós podemos perguntar, poxa, mas será que não tinha outra maneira de vir? Provavelmente tinha, mas talvez não teve oportunidade e veio por essa maneira, uma maneira terrível. Eu sei que quem não entende da espiritualidade não vai gostar de uma história dessa. Vai achar que isso é uma balela e tal, mas isso é um fato que aconteceu. E ela tinha uma gratidão por esse rapaz, que cuidou dela a vida inteira, dedicou a ela a vida inteira. Então, a gente pode imaginar se ela não tivesse aceitado, se ela não tivesse, eu vou dizer assim, suportado, porque eu tenho que dizer suportado, toda essa dificuldade de levar adiante uma gestação fruto de uma situação horrenda, mas que depois trouxe para ela tanta luz, tanta coisas boas. Então a gente vai, então esse é um livro que ficou muito marcado naquela época, muita gente leu esse livro e ficou marcado. Então a gente hoje em dia que está passando aí por toda essa questão, né, uma briga, porque tem que ter o direito de abortar essa coisa toda, é um livro que traz uma história real e verdadeira, da pessoa dizendo que, graças a Deus, ela conseguiu suportar a dor, a sensação de sujeira, até tudo de uma situação horrível, mas que isso trouxe para ela uma situação maravilhosa. E ela relatava no livro lá tudo isso de bom. E o resgate que ela teve, entre aspas, com essa pessoa. É muito complexo na doutrina espírita quando fala de resgate, porque você tem que pagar. Não, hoje em dia a gente não tem mais esse pensamento. Você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Aliás, o doutor Reinaldo na época já falava, né? Muitas vezes a pessoa vinha lá, eu tenho que ficar com esse marido, não tenho jeito, é resgate. E falava, não tem nada a ver com isso aí, não tem nada, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, é outra situação. Então a gente sabe que não é bem assim que funciona. Ele já falava naquela época. Mas eu quis trazer, então, essa memória, essa lembrança. Então, veja, nesse caso, desculpe, essa minha paciente, que tinha um registro de movência anterior, onde, por aborto sucessivo, num dos abortos, ela morreu do aborto. Quando ela pensou em engravidar, acionou um gatilho de, se eu engravido, eu posso morrer. E aí, acionou a mancha no útero dela, que poderia ser um tumor. Só que quando ela fez um trabalho, e hoje é possível fazer esse trabalho, quando ela fez esse trabalho, que é um trabalho onde junta, presta atenção, onde junta o aspecto psicológico com o espiritual. Quando junta o aspecto psicológico com o espiritual. Psicológico por quê? Porque é um registro dela, só que é um registro de vivência anterior. O registro é dela, só que é de registro de vivência anterior. Então, muitas vezes, os nossos amigos, irmãos, terapeutas, psicólogos, que não aceitam que existe uma situação de memória extrafísica, perdem oportunidades muito grandes, porque é muito mais comum do que a gente imagina uma memória extrafísica interferir sobremaneira na vida atual. Na vida de relação, na vida da saúde física, na vida de prosperidade, na vida de sociedade. É muito comum, porque nós somos seres que trazemos esses registros. Registros esses que muitas das vezes podem interferir ou que não podem interferir. Mas quando interfere, e a gente tem hoje tecnologias que devem ser aplicadas somente em ambiente espiritual, de muita proteção, de muita consciência, essas tecnologias têm trazido soluções espetaculares, liberando muitas vezes a pessoa que fala, eu vou ter que viver esse karma. Não tem nada. O doutor Reinaldo fala, karma com esse karma. Não é assim que funciona. Você não é obrigado
a ter que ficar tendo que viver uma situação porque não tem jeito karma. Não, hoje em dia tem solução para... Por quê? Porque a espiritualidade vem trazendo novas técnicas. Por quê? Porque nós precisamos acelerar o processo. E por que nós temos que acelerar o processo? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco melhor isso. Por que nós temos que acelerar o processo? Porque urge que você esteja mais preparado, você esteja mais livre de certas questões, de certas crenças, de certos padrões, para que você possa estar a trabalho do quê? Do Cristo. Trabalho do Cristo. Então, quando nós, por esse multiverso que a gente vai chamar, por esses mundos paralelos, universos paralelos, interferem e nos trazem dificuldades, quer sejam físicas, de relacionamento, quer sejam emocionais, há necessidade imperiosa de nós termos esse tipo de raciocínio onde eu posso estar sobre uma interferência de um registro meu. Então, mas aonde se dirige o Luiz? Vamos lá, André Luiz. Mecanismos da mediunidade, num dos capítulos, onde ele vem lá numa reunião espiritual, numa reunião espírita, dentro de uma casa espírita, junto com os mentores, e um componente da mesa lá espírita, que recebia, digamos assim, as entidades pela mediunidade, começa a ter receber uma entidade. E André Luiz olha e observa e fala, não estou vendo nenhuma entidade, ele não está recebendo nenhuma entidade. Ele está falsificando aquilo. E o mentor fala, não, absolutamente. Observe melhor que existe uma entidade lá no canto do salão, que existe uma frequência de ligação entre ele e aquela pessoa. Aquela pessoa chora, está lá, existe um campo, uma ligação fluídica entre os dois. Aquela entidade que se aproximou da casa espírita, que foi trazida, que chora, que tem uma dificuldade, nessa ligação fluídica, acessou uma memória dele. E o que ele está recebendo agora, olha que interessante, o que ele está recebendo agora pela mediunidade é ele mesmo, de uma outra vivência. Então, ele está recebendo o próprio espírito, que a gente poderia chamar de subpersonalidade. Subpersonalidade, por quê? É uma personalidade real, verdadeira, de um outro tempo. E que, pela presença de uma entidade, foi acionada, foi estimulada, foi um gatilho e acionou. Nisso, ele está recebendo a própria personalidade dele de uma outra existência. E que o mentor diga, isto, há necessidade de ser feita a doutrinação exatamente como doutrinaria uma entidade de fora. Por quê? Porque esta subpersonalidade tem a vivência, as crenças, está vivendo tudo aquilo. Então, veja que interessante. Nisso que eu chamo de universos paralelos, nós temos, então, subpersonalidades que podem acordar, nesse sentido, entre aspas, de situações anteriores e passa a sentir, olhar, observar as mesmas situações da vivência anterior. Há necessidade de eu poder, entre aspas, doutrinar isso mesmo. Quer dizer, eu preciso conversar, dizer que a pessoa não está mais ali presente, que é uma outra vivência, uma outra experiência. Então, é uma doutrinação muito semelhante quando a gente doutrina uma entidade chamada de obsessor. Então, a gente vai tendo aí uma situação que é fora, muitas vezes, do padrão habitual. Cada vez mais, digamos, as casas espíritas, o mundo está se, digamos, abagajando de entendimento, de técnicas para resolver isso aí, né? Então, é muito importante. Inclusive que pode dar não só questões emocionais, pode afetar também o corpo físico, como é dessa paciente. Dessa paciente, o trabalho que ela fez, fazendo um processo de auto-perdão e de quebra de crença, onde, se eu engravido, eu morro,
se eu engravido, eu morro. Quer dizer, isso estava no subconsciente. Quando quebrou essa crença, porque essa crença era um padrão, era uma verdade causada por uma outra vivência anterior, e ainda mais um processo de auto-perdão, ela conseguiu naturalmente eliminar aquela mancha, digamos assim, poderia ser um tumor, alguma coisa assim, e vindo a engravidar sem nenhum tipo de consequência. Então, nós precisamos aprender cada vez mais que somos seres que temos universos paralelos. Nós não somos só isso que a gente está vivendo aqui, né? E aí, se a gente olhar do ponto de vista da psicologia ou da psiquiatria, o mundo consciente, nessa onda que a gente está, onda beta de consciência aqui, é 5%. 95% vive nesse mundo do inconsciente, onde tem vários registros. Não só, eventualmente, desta encarnação, desta vida, mas também de outras vivências. E a gente nem imagina o quanto de vivências nós temos. Mas imagina que esse pequeno véu, que é um véu necessário, que veda essas lembranças anteriores, por algum motivo, algumas das pessoas teriam algumas situações, digamos que passaria, né, digamos assim, algumas frestas. Então, digamos que acionasse, por algum tipo de gatilho, 3 subpersonalidades de vivências anteriores, que estariam vivendo no mesmo tempo. Porque, claro, vive no mesmo tempo. Então, aí você teria as percepções do momento de hoje e, ao mesmo tempo, subpersonalidades teriam percepções como se estivessem vivendo. Só que, na mente, e aí a gente sabe como funciona isso aí, porque quando está escrito em livros, quando você desencarna, você vai com o psiquismo desse processo. Então, se a pessoa desencarnou já há 50 anos, ela continua vivendo aquele psiquismo. Lembro de uma vez, onde o Dr. Reinaldo foi convidado para ir numa fábrica, sabiam que ele era médium, espírita, porque a fábrica, ninguém mais queria trabalhar lá, porque tinha uma máquina de tecelagem que funcionava sozinho, começava a funcionar sozinho. E o pessoal assustava. E aí, quando ele chegou lá, ele tinha mediunidade, ele logo percebeu uma entidade, um espírito desencarnado, trabalhando na máquina. E ele, né, daquela sutileza dele, enquanto eles estavam lá falando com ele e tal, ele começou a conversar com o espírito. E, como é que você está? Eu estou aqui. Como é que tem sido a sua vida? Minha vida está difícil, está tudo do mesmo jeito. Você tem percebido alguma coisa diferente ultimamente? Ele falou, eu tenho percebido que eu vou para casa, minha mulher não conversa comigo, não me dá atenção, meus filhos não me dão atenção, falo com eles, eu acabo, como lá, vou dormir, acordo, venho para cá, aqui no trabalho também, eu falo com as pessoas não me dão atenção, eu estou muito triste, estou deprimido, mas eu tenho que trabalhar para ganhar meu dinheiro, para levar para casa. Então, você tem percebido. Você acha que isso aconteceu? Aconteceu. Então, aconteceu uma situação onde eu tive um acidente. Então, ele dizia lá que tinha uma espécie de um aparelho lá, que tinha uma bolinha, não sei bem, na máquina de tecelagem, e ele disse que um dia escapou aquilo de uma forma violenta, disse que bateu na cabeça dele, e ele teve uma dor insuportável, e lembra que ele desmaiou. Mas ele desmaiou, porque aquela foi uma pancada na cabeça muito forte, ele desmaiou, mas depois ele acordou. Ele acordou e falou, não, tudo bem, não aconteceu nada comigo. E eu estou aqui trabalhando e estou nessa situação. Falei, então, você não sente essa... eu sinto essa dor, não está muito boa. Você foi no médico, o doutor Reinaldo, conversando com o espírito que estava ali, como se ele estivesse vivendo lá. E já tinham se passado muitos anos. Muitos anos. O que aconteceu? Aquilo foi um acidente fatal. Foi um acidente fatal. Ele recebeu aquela espoletada lá, digamos assim, e desencarnou na hora. Para ele desmaiou, o espírito saiu do corpo e ele não deu conta, né, que tinha desencarnado. E continuava trabalhando, indo para casa, voltando, uma rotina. E ele sentia que as pessoas não davam atenção para ele, mas tudo bem, ia tocando. É bom quando a pessoa não te dá muita atenção, é bom saber se você ainda está vivo. Brincadeiras à parte, mas aí o doutor Reinaldo foi conduzido e falou, então, olha, parece que isso ainda
dói um pouquinho. Se precisava, eu só faço parte aqui da diretoria, a gente está fazendo uns exames médicos, a gente quer que você faça um exame médico disso aí, para ver se não te deu um problema. Ah, tá bom. Teve que conversar com ele numa linguagem, como se ele estivesse vivo, e aí veio um médico espiritual, tá a roupa dele, do tempo dele, levou ele para tratamento e tirando ele de lá. Tirou ele de lá, e aí, claro, o nível de consciência dele vai ser acordado nos níveis do plano espiritual, mas aí saiu de lá, percebe? Então, olha como existem universos paralelos. Esses universos paralelos, e nós espíritas temos essa oportunidade. O que eu venho percebendo, eu e a doutora Angeli venhamos percebendo, que mesmo nós, da doutrina espírita, do conhecimento, estudamos, muitas vezes nós não identificamos isso com mais clareza. E eu quero trazer aqui uma coisa que eu tenho percebido como se fosse uma crença, um padrão de crença, que eu não sei até quanto isso é interessante dentro da seara espírita. Porque o espírita, eu tenho muitos pacientes espíritas, espiritualistas que acreditam nisso, e eles trazem alguma queixa, e durante a queixa fica muito claro. Uma paciente desses dias me procurou, dizendo que ela estava tendo uma dor muito forte nas costas, um formigamento nas mãos, nas pernas, uma coisa que ficava sentindo, e eu conversando com ela, quando começou, depois que eu tive um estresse muito grande, porque meu pai teve uma diabetes muito intensa, meu pai teve muito problema de neuropatia. Neuropatia é quando os nervos ficam inflamados e não sente, tem dor. E eu acompanhei ele durante muito tempo, e depois que ele desencarnou, eu comecei a ter essas neuropatias. Vou no médico, o médico disse que não é tão grave, mas eu sinto muito forte. E eu já paro com isso, mas espera um pouquinho. Qual é a possibilidade de que o pai dela ter desencarnado, e aí eu peguei o exemplo lá da outra fábrica, e não ter tido uma plena consciência de que desencarnou, que está num outro movimento, numa outra situação, e que, por isso, pode estar próximo dela. E ela estar captando os sintomas do pai dela. Aí você fala, é um obsessor. Não é obsessor, é o pai dela. Que também vem lá e acha que está vivo e conversa. E a aproximação, ela pode sentir o que ele está sentindo. Então, nós somos seres que sentimos. Nós temos neurônios e espelhos. Nós sentimos o que o outro está sentindo. E eu, então, começo a olhar e falo, mas ela acredita. Ela sabe que ela tem sensibilidade mediúnica. Ela entende isso. E ela não consegue perceber. Por quê? Porque dentro da seara espírita existe, na minha opinião, uma crença onde as pessoas dizem assim, eu não posso jogar a culpa nos espíritos. Isso eu concordo plenamente. 100% é responsabilidade nossa. Mas não é jogar a culpa, é identificar ou ficar atento no orar e vigiar. O vigiar e orar. Porque aí, quando você fala, eu vou ficar pondo a culpa nos espíritos, você está, na minha opinião, eventualmente cometendo um equívoco muito pior, que é, antes de ficar colocando a culpa nos espíritos, é o vigiar e orar. Então, vigiar e orar vem em primeiro, para depois falar, não vou ficar pondo, não, eu não vou pôr a responsabilidade, eu vou assumir para mim, mas eu preciso vigiar, porque não adianta eu ficar tentando trabalhar uma coisa em mim, ou uma coisa que eu sinto, que eu penso, que me emociona, que não é meu. Então, não é uma questão de jogar a culpa nos espíritos, mas é tirar o que não é meu. Então, se eu vivencio uma situação que não é minha, que eu estou captando, que eu estou absorvendo, eu não estou pondo a culpa no espírito, mas eu preciso afastar. E o vigiar e orar é para isso. Eu vigio. E como é que eu vigio? Eu penso. Isso pode não ser meu. Isto pode não ser meu. Aí cada um vai ter uma oração, cada um vai ter alguma coisa para fazer. E eu vou ensinar você, se eu já me ensinei, vou ensinar novamente, um mantra que nós desenvolvemos, que eu chamo de mantra, pode ser uma oração, que eu ensino para os meus pacientes em todas as situações, onde você pode estar tendo qualquer tipo de sintoma, do físico ao espiritual. Que antes de você, então, assuma a responsabilidade de que eu tenho que fazer mudanças em mim. Isso é natural
Isso é tranquilo. Mas eu preciso identificar, vigiar e orar, saber o que é meu e o que não é meu. Porque senão eu vou ficar trabalhando algumas questões onde não é meu, como é que eu vou trabalhar? E não precisa muito, né? Eu vou visitar uma pessoa que operou a coluna, eu volto com a dor na coluna, a dor na coluna é minha. Eu absorvi pelo meu neurônio espelho. Então, quero que você anote essa oração, digamos assim, ou essa afirmação. Você vai afirmar várias vezes ao dia. O que é meu, fica comigo. O que não é, em nome do Cristo, eu ordeno que se afaste agora. O que é meu, fica comigo. O que não é, em nome do Cristo, eu ordeno que se afaste agora. Eu quero que você escreva, coloque em algum lugar, repita várias vezes ao dia. Isto não vai isentar você da responsabilidade da reforma interior, da mudança de padrões mentais. Não. Mas vai te dar, muitas vezes, uma folga ou um belo tempo para você perceber que aquilo não é seu. Porque o nível de possibilidade de eu estar sentindo alguma coisa a nível físico, ou a nível emocional, ou a nível mental de mundo das ideias, ou a nível vibratório, é muito maior do que a gente imagina. O nível de interferência é muito maior. Por isso a gente vai precisar desenvolver uma atenção plena, que seria o vigiar e orar, no aspecto de eu estar sob a possibilidade de uma interferência vibratória. Quer seja de encarnado ou não. Mas eu vou te convidar para você fazer isso. E fico com muita felicidade, depois você entra em contato aí pela TV Mundo Maior, para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Né? O Clube Amigos da Boa Nova vai te ajudar a você contribuir para esse trabalho excelente de divulgação da doutrina espírita. Divulgação da doutrina espírita. Então, faça isso. Entre em contato com as nossas equipes aqui da TV Mundo Maior e seja um ouvinte, seja um participante disso, que a gente tem certeza do que eles usam dessa Clube Amigos da Boa Nova. São pequenas contribuições que vão ajudar muito nesse processo de crescimento da questão da doutrina espírita. Tá bom? Se você gostou, compartilhe, leve para as mais pessoas. E tem também aqui o nosso WhatsApp, que você entre em contato, ou e-mail, para que você mande perguntas, para que a gente possa trazer respostas ou trazer orientações sobre o que você gostaria que nós falássemos com você. Tá bom? Hoje ficou universos paralelos internos, tá? E externos. Então, está tudo junto. Isto pode fazer uma diferença muito importante no teu processo. Então, nós estamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade que a gente tem de poder estar aqui, vivo, nesse momento de transição maravilhosa no planeta, sendo um instrumento do Cristo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Você acompanhou Saúde Plena.